bem-vindo. A minha grande. Eu tentei colocar um título no qual eu pudesse quebrar um paradigma dessa busca que eu tenho sobre espiritualidade é saúde, e não e saúde. Mas respeitando ao professor e todo o contexto que a medicina traz, eu tentei me colocar como, né, como profissional de pesquisa, como historiador, e trouxe à margem para que nós pudéssemos começar a nossa iniciação a ideia substancial de algo que é muito importante para nós historiadores. Antigamente, para nós, para conhecermos alguém, nós precisávamos ter a caneca que a pessoa usou, para saber se ela existiu, a casa que ele morou, o lugar de onde veio. Hoje, para nós podemos descobrir que uma pessoa existiu se outra pessoa ou outras pessoas que não se conhecem falem sobre essa pessoa logo após ou depois ou muito além de sua partida. Quando a gente começa a espiritualidade e a ideia de saúde, reencarnação e toda essa estrutura do século XXI para os profissionais de medicina e de saúde, eu tenho que trazer à tona Jesus de Nazaré, porque para nós, historiadores, Jesus existiu. Então, quando a gente começa a pontuar fatos que não decorrem do nosso cotidiano, mas que nós sentimos, apaziguamos, vivemos, sofremos e sonhamos, nós começamos a ver que muito do que se fala sobre espiritualidade e saúde, elas são cognitivas. Elas acompanham um raciocínio no qual é muito maior, é muito mais simples nós voltarmos ao passado e compreendermos. O Nilo só pode ser uma dádiva para o Egito. Então, essa concepção de nós compreendermos que Jesus, que é considerado o pai dos médicos, como pode eu não acreditar em algo que é real, mas eu também não quero aceitar que a espiritualidade faça parte da cura, da doença, do conceito necessário que precisamos ter uma matéria na qual ela é muito maior na sua essência de garantir a você a angústia de compreender que nem tudo pode ser tratado através de remédios e manipulações, porque nem sempre a cura está direcionada exatamente ao objeto que você está curando. Por isso que quando você pega seres como Albert Einstein, você compreende que um homem como esse, nascido no começo do século XX, alcunhou uma frase que dizia o seguinte: a ciência sem fé só manca, e a fé sem ciência é cega. Nesse conceito substancial, para que nós possamos, em duas partes que vamos fazer nosso seminário, compreender, é que hoje, boa parte dos que pensam medicina no mundo estabelece a saúde com harmonia física, mental, social e espiritual. É muito interessante nós podermos poldar e notarmos que todas as coisas que nos são oferecidas, elas nos são oferecidas e nós crescemos com esse diagnóstico. Notamos aqui no decorrer de nossas aulas que muitos dos jovens doutores acreditam, têm fé e buscam constantemente tentar colocar isso em prática. Sentimos nas palestras professoradas pelo professor que muitos se emocionaram. Então, essa ideia substancial que nós queremos trazer nessa primeira parte é para notar que o perispírito ele resiste às enfermidades e às moléstias, mas a causa e efeito ela vai muito além desse conceito. Por isso é que existe uma pergunta essa que eu não vou colocar para os pares, que seria um despautério da minha parte, então, de maneira humilde, eu vou colocar ela retórica, porque fica mais fácil até para nós. Mas já notaram, jovens doutores, doutor, professor, e todos que estão aqui nos ouvindo, já notaram que a cura sempre é comprometida com o ponto de vista moral? No entanto, a doença, na maioria das vezes, são por defeitos morais. Criamos moralidades para tentar curar os conceitos que nos definem.
E por mais que eu tente começar essa primeira parte do seminário, tentando abranger um pouco do que acontece que não se vê, na segunda parte veremos como os médicos conseguem e vivem esse momento. É interessante, eu estou trazendo tudo isso à tona, porque eu estou trazendo fatos que pareciam fluídicos, que pareciam abstratos, para a causa real, para a causa do dia a dia. Quando eu trago a ideia de Jesus de Nazaré e de Maria de Madeleine, nossa, como podem ter colocado o nome daquela senhora tão simpática de Madalena, se o sobrenome dela é de onde ela nasceu? Ela nasceu em Madeleine, uma cidadezinha que não produzia nada. E como ela não tinha casado até os 14 anos, ela tinha má fama, por quê? Mulheres que não casavam jovens deveriam ter sido colocadas como pagamento para os centuriões romanos por dívidas a serem pagas. E quando você começa a entender a espiritualidade num conceito, você vê que Jesus era de Nazaré, por nasceu em Nazaré, mas tinha Jesus de Barrabás. Sim, Barrabás também se chamava Jesus. O conceito de se buscar na arena o Jesus que eu precisava não tira o direito de notar que muitas das vezes o nosso Jesus, o Jesus de Nazaré, curou e a cura não foi completa. Porque para se curar, existe a necessidade de que o doente, de que o enfermo compreenda que tem que cicatrizar algumas dores da alma. E essa dor da alma que carrega, que angustia, a gente nota em alguns detalhes. Notem que o professor tem uma trupe. E eu não sei se passou despercebido, e é muito emotivo, quando aquele homem da perna de pau entra naquele quarto, naquela sala, e tem uma senhora se arrumando, porque o belo está naquilo que eu busco para viver. Talvez a cura dela tenha sido de grande excelência, porque ela acreditou naquilo que estava passando. Há uma necessidade muito grande de tirarmos esse peso que carrega um profissional de saúde nesse sentido. Porque se ele vem de uma família, ele vem de uma criação, ele vem de uma história. E essa história, às vezes, a academia, por algum motivo até de proteção, quem sou eu aqui para criticar a academia? Por favor, estou aqui como simples pesquisador tentando encontrar de uma maneira bastante singela o porquê eu escolhi espiritualidade e saúde. Porque todas as minhas pesquisas sempre levam ao mesmo conceito. Quer ver uma coisa bem interessante para que a gente possa adentrar e continuar nesse conceito? Outra coisa abstrata, porque já que alguns possam culpabilizar a espiritualidade como algo abstrato, que não faz parte do conceito de medicina, eu trago algo de 1980. Quero deixar bem claro que eu fiz um corte temporal de 35 anos. Então, por favor, não serei extenso, mas eu vou pegar ali um pouquinho de 1972, 1980, porque eu vou trazer alguns dados, não só do país, mas fora do país, mas também alguns dados que passam despercebidos, mas que o abstrato passa a ser concreto quando há necessidade e quando há a ideia concisa de se compreender que existe muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa compreender ou queira até dizer. Tanto é que Sócrates e Jesus de Nazaré não escreveram nada, mas o que eles fizeram é audível e passado o tempo todo. Quando eu falo isso, eu lembro de 1980. Em 1980, José Francisco, ele foi acusado de matar a esposa em Campo Grande. Ela era ex-Miss Campo Grande. Ela estava, e daí o meu carinho excepcional pelos mineiros, né? Meu pai foi tratado no leito de morte por um médico mineiro. Eu sou fã dos profissionais daquela área. Então, enquanto ele estava lá, na terra dele, né, em Campo Grande, sendo acusado da morte da própria esposa, no outro lado, em Uberaba, Chico Xavier psicografava uma carta de Cleide, a esposa que diziam que ele matou. Na carta, Cleide psicografou e contou que tudo aquilo não era verdade, e contou o que aconteceu. Um júri e um tribunal de iguais
usando todas as técnicas aceitáveis que são usadas em qualquer termo, concluiu que a carta psicografada por Chico Xavier foi escrita por Cleide. E José foi absorvido. O que parecia ser abstrato virou uma jurisprudência. Por isso que, por mais que a gente veja numa sala de aula, onde você tem, não é, espiritualidade e saúde, uma quantidade ínfima de médicos, de futuros doutores, eles não têm ideia de quanto essa aula causará e refletirá no seu futuro. Porque existem momentos onde é você, o que você acredita, e o seu paciente, ou, como se fala agora, né, o seu cliente. E nesse momento, tenha certeza, aquela fase que se fala que Jesus é o médico dos médicos, passa essa responsabilidade para o médico, para o profissional de saúde. E agora eu estou usando, né, eu deixei um vídeo, né, olha, tenho moral para isso, eu deixei um vídeo com 3 figuras antagônicas, Chico Xavier, Hebe Camargo e Nair Belo. Claro que o vídeo tinha 10 minutos, muita gente não deve ter visto, outras coisas para fazer. Mas se por acaso puder, só por acaso, depois que isso tudo acabar e as aulas terminam hoje, dê uma olhadinha nos últimos 60 segundos do vídeo. Não queira ver o resto. Pode ser que você não acredite em reencarnação, pode ser que você não suporte a dor de saber de algumas conjecturas que são colocadas pelo Espiritismo, mas compreenda que ali existiam 3 pessoas, e como historiador eu posso falar muito bem. Hebe Camargo, a namoradeira. Hebe Camargo foi convidada para se inaugurar da televisão brasileira, mas não pôde porque tinha um namorado argentino e foi embora para a Argentina. Então, Hebe Camargo não era pessoa para se falar com Chico Xavier. Ela estava ali só fazendo contraponto. O grande momento que aliviou e cicatrizou a alma foi a de Nair Belo. Em nenhum momento, o senhor Chico Xavier a culpou pelo filho que ela carregou durante anos, pelas deficiências que ele tinha, e nem tampouco pela morte dele prematura. Ele, nos últimos 60 segundos, livra e cultiva o curativo eterno na alma dela, quando ele fortifica que só mães como ela podia suportar o que foi suportado como mãe. Naquele momento, a gente nota que não adiantava remédios, depressão, o que ela precisava ouvir. Você vai notar, nos 60 segundos, que ela cai na cadeira ao lado de Chico. Quando ela cai, ela está dizendo o seguinte: obrigado, eu precisava disso. E às vezes, nobres doutores, e a experiência de vocês, até na vida cotidiana de vocês, vão notar o quão importante é o aconchego, o detalhe, o que faz o continuar. Por isso que, lembrando do primeiro trabalho, né, e eu vou entrar na segunda parte, fique tranquilo que eu não ultrapassarei o limite, lembrando do primeiro trabalho de Meisner, você consegue entender, né, porque eu faço contraponto com uma menina chamada Fátima Veloso. Eu aprendi muito no Meisner. Eu fiz, né, mas o grande eixo de contradição entre a nossa querida Nair Belo, que eu deixei no vídeo, e a Fátima Veloso, que ela me deu autorização de falar o nome dela, é que essa jovem chamada Fátima Veloso conseguiu me fazer chegar até o professor e até o curso dele. Porque quando eu fui fazer o curso, eu tentei buscar alguma coisa naquele curso, mas foi as palavras dela. Ela é auxiliar, ela é estagiária do professor titular, ela faz administração, ela não tem nada a ver com o curso, mas ela usou uma pequena frase que destruiu e cicatrizou muitas feridas minhas que eu me culpabilizava. E ela falou o seguinte, de uma maneira límpida, com um olhar para a câmera, ela falou: professor, eu posso falar? Ele disse: pode. Aí eu queria contar que meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, foi no dia do meu aniversário. Eu tinha 8 anos. Eu ainda amo meu pai. E ele ainda é referência para mim. Quando ela falou aquilo, toda a dor que eu sentia ficou em segundo plano.
ficou na certeza de que foi nela e na maneira que ela viu que você compreende que nem todos estão preparados para ter em sua alma a capacidade de suportar dores que são inerentes ao ser humano, dores que fazem parte desse contexto. E é assim que a gente vai entrar nesse nossa segunda parte. E com muito respeito, olha só a minha desobediência moral. Eu vou pedir ao professor para passar um pequeno vídeo, porque eu não tenho como passar, que eu pedi a ele, que é de 2 minutos e 30 segundos, mas que é muito importante para terminarmos essa segunda parte da aula. Professor, desde já, muito obrigado. Enquanto o professor está colocando, eu quero deixar bem claro que essa última parte eu vou entrar só trazendo fontes primárias de todos os médicos e todas as organizações que fazem da medicina um lugar excepcional para esse novo século XXI. É pequenininho, gente. Menos de 3 minutos. Está visível? Perfeito, mestre. Uhum. Ela compreenda do espírito, porque todas as doenças começam no espírito. Se não curar o espírito, a doença do físico prossegue. Mas o tratamento espiritual ajuda no tratamento clínico? Os médicos que trabalham neste prédio em São Paulo dizem que sim. Aqui funciona o Instituto de Pesquisas, comandado pelo psiquiatra Sérgio Felipe. O Instituto é uma clínica de saúde mental que não cuida apenas do corpo e da mente, cuida da alma também. São mais de 20 profissionais trabalhando. Médicos especializados em distúrbios clínicos, neurológicos e psiquiátricos. A parte mais surpreendente do tratamento funciona aqui embaixo, no subsolo do prédio. Os pacientes que passam pelos divãs e ambulatórios são encaminhados depois para esse centro aqui, o Centro de Pesquisa de Medicina e Espiritualidade. Uma sessão de passe dentro de uma clínica. A diferença para um centro espírita é que, neste caso, os pacientes são pesquisados por seus médicos. Você pode ver, a prece, a intenção de Deus e o dom espiritual, ou mediunismo, é utilizado em todas as religiões. Então, se nós estamos fazendo pesquisa sobre o efeito do tratamento espiritual, ele tem que ser reprodutível em qualquer contexto, ou religioso ou científico. Carla Ferreira é uma das pacientes do Instituto de Pesquisa. Ela sofreu dano com uma depressão pós-parto que deixou até o marido transtornado. Tem dias que você acha na frescura, mas não é, na verdade, só quem está dentro do problema sabe como que é difícil, né? Eu não lembro direito como eu cheguei, eu estava assim, totalmente fora de mim. Eu não saía mais na rua. Não tinha, assim, eu cheguei num ponto que eu não conseguia chegar no portão da minha casa. Carla precisou de 2 meses de tratamento para vencer a depressão. Então eu vejo assim que toda a minha vida eu fugi da minha essência. Então agora se eu tivesse como se eu fosse uma folha em branco e tivesse começando a escrever minha história de novo. Segundo o Dr. Sérgio Felipe, esse casamento da medicina com a espiritualidade, pelo menos aqui, está dando certo. Ele está convencido de que só medicação e psicoterapia não resolvem. 80% das depressões você cura com medicação e psicoterapia. E as outras 20% você cura. Como é que fica? Então quando você soma o tratamento espiritual, você amplifica as possibilidades de melhora dos pacientes. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Estamos Obrigado.
do terço da Divina Misericórdia. Rezamos pelas almas... Pode tirar, professor, tá saindo eco, pronto. Mês de novembro, e também queremos rezar pelos nossos falecidos. Pronto. Obrigado, professor. Quando eu trouxe o doutor, o psiquiatra, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem uma frase que é substancialmente que diz: se não curar o espírito, não haverá cura. Você nota que 80% dos projetos, de todo o trabalho, ele segue o conceito. Só que eu tenho certeza que nenhum médico ele faz escolhas porque quer. Nenhum médico quer ver o seu paciente, o seu cliente, em estado que não possa ser cuidado. Então, o que é interessante quando nós propomos trazer é para falar sobre médicos como o Dr. Benhur Ferraz Neto, que é professor titular e chefe da equipe de transplante. Um homem que cuida exatamente dos transplantes de fígado, um dos maiores hospitais de São Paulo, aonde ele mesmo comunica seu... Tem uma frase dele que eu acho interessantíssima, que ele diz o seguinte: para mim, o paciente, né, eu estou falando que era antigamente, né, foram há 20 anos atrás, o paciente deveria só pagar a consulta na segunda vez que vem. Porque se ele voltar, é porque ele acreditou no médico. O conceito dele de paciente, de acreditar do cliente, da necessidade de amparar aquela família, é primordial. E eu estou falando de um homem titular de uma cadeira, que não havia necessidade pelo alto valor das consultas. E mesmo assim, ele tira o tempo dele para poder cuidar, através da sua fé, de acreditar. Muitos dos médicos aqui, o próprio Drauzio Varela, que não acredita em Deus, mas mesmo assim, muitas das vezes usa pílula de pão para poder tratar de pacientes que estão angustiados, mas que na presença do médico se sente confortado. A presença, o imaginário médico na vida de um ser humano é inenarrável. Eu não tenho ideia como passar isso para vocês. O professor deve poder passar e vocês vão viver isso. Então, esse conceito é primordial. A ideia do Sérgio de desenvolver estudos e projetos, pesquisas qualitativas, tentando sempre associando o conceito de psicologia, biologia, espiritualidade, concentra esse contexto. Outro doutor cardiologista, doutor Marcos Gonçalves, não trabalha com nenhuma religiosidade, mas ele tem um projeto e tem uma pesquisa junto com o Instituto de Boston, em Keele College, que diz o seguinte, que durante 10 anos, entre 72 e 82, isso é sempre renovável, esses estudos, eles verificaram que todos os profissionais de saúde que se envolvem de maneira habitual com a espiritualidade, no seu convívio, diminui em 30% a chance de problemas cardiovasculares, de problema 30% de câncer. Então, além das pessoas envolvidas e buscando a sua fé estarem proporcionando o acúmulo de coisas boas ao seu paciente, ao seu cliente, ele também carrega aquela positividade. Então, são pesquisas feitas constantemente e mostrando que essas pesquisas elas são renováveis, como existe também. Tem um centro aqui, em Minas Gerais, o NUPES, o Núcleo de Pesquisa Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, através do seu professor Alexandre, Lucan e a professora Sandra, cria exatamente dessa espiritualidade, felicidade e saúde. Eles criam projetos, fazem pesquisas quantitativas e buscam compreender, principalmente, essa necessidade dessa medicina, dessa espiritualidade, dessa saúde, dessa leitura, desse contexto que é tão necessário, muito necessário, para que a gente possa entrar nesse século XXI buscando esse conceito. Eu fui buscar também uma tese de pós-graduação na USP, de Eliane Garcia Rezende, onde ela fala do espiritualismo e a arte médica, onde ela faz um contraponto até com a MEG, que é uma associação médico-espírita de Minas Gerais, que tenta, de maneira qualitativa, buscar abrandar a dor dos entes queridos, que às vezes o doente se torna ainda mais doente
em volta das pessoas que fazem parte da sua família. Você vê o projeto que são feitos por vários médicos e associações, como a Associação de Médicos Espiritualistas no Brasil, e em cada estado da federação e no Distrito Federal, você tem grupos de médicos pensando em maneiras melhores. Melhores que eu quero dizer depois de tudo feito, daquilo que eu aprendi na academia, o que eu puder trazer, que essa foi uma pesquisa na Virgínia, nos Estados Unidos, que 90% dos médicos acreditam na fé. 75% dos pacientes, clientes, eu estou fazendo a tradução simultânea de lá, acreditam que podem ser curados da fé. Mas o que eles reclamam é que um não fala com o outro sobre isso. E muitos hospitais têm uma igreja, tem um grupo anônimo ou um grupo, como tem um grupo do professor que faz as entradas nos hospitais. Então, assim, que se dê liberdade, né, para que essa espiritualidade possa adentrar, possa chegar muito mais no meio, no seio da população. Você vê que o Dr. Sérgio, um psiquiatra, usando toda a logística e sua educação, que tudo que ele aprendeu na psiquiatria, em todos os seus anos de medicina, ele não abre mão de ter junto a eles esse contexto. Eu poderia ficar muito mais, mas o tempo é sucinto e eu me sinto muito motivado e emotivo por esse conceito. Então, como eu sei que o professor tem que encerrar também, só faltam poucos minutos, eu fico aqui com esse vazio, mas teria muito mais, porque o que tem de médicos que praticam, que promovem e que fazem dessa cura um habitat natural, fazendo o que ele aprendeu na academia e o que ele traz de dentro de casa, do seio do seu ser, do seio da sua religiosidade, é primordial para esse século 21, 22 que está vindo. Muito obrigado a todos. Essa é a minha visão, de maneira bastante sucinta, sobre o curso e o termo espiritualidade é saúde. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.